Bom, se você encontrar esse vídeo, provavelmente acha essa pergunta um pouco difícil de responder. Existem infelicidades que são bem claras. As pessoas se sentem felizes por motivos bem aparentes, como alguma situação difícil na sua vida, seja por vários motivos diferentes, como algum parente ou alguma pessoa próxima que faleceu, sentir saudade de alguém que não necessariamente tenha falecido, mas que se distanciou, talvez um relacionamento que acabou, alguma doença que está se tornando triste, né, te fazendo mal. Aquilo realmente são coisas que tornam as pessoas tristes e fazem as pessoas infelizes, talvez por um período de tempo, ou isso pode levar a vida inteira, perdurar pela sua vida inteira. Mas e quando não parece ter nenhum motivo para você ser infeliz? Quando sua vida é, não vou dizer perfeita, porque isso não existe, mas ela é estável. Nada de absurdo está acontecendo. Você não tem nenhum motivo para se sentir infeliz, nenhum motivo específico. Você só tem esse sentimento dentro de você. E eu acredito que isso aconteça com a maioria das pessoas. Quando se sentir mal, traz mais culpa por não parecer justo. Você pensa, mas eu tenho uma vida boa, normal, comum, não tenho o que reclamar. Você pode não ser rico, mas também você não está numa situação onde você passa necessidade. Você pode não ter parentes maravilhosos, ou até ter, mas você se sente mal por estar se sentindo mal. Quando tudo isso deveria ser suficiente para ser feliz, para que você fosse plenamente feliz. É difícil encontrar uma resposta para essa pergunta, sem ser totalmente babaca. Mas não deveria existir culpa em se sentir mal. É que eu digo, ninguém é feliz, e você deve ter ouvido isso em vários lugares, obviamente. Claro que todas as pessoas dizem isso, que não existe felicidade plena, existem momentos ruins e momentos bons. Mas eu quero pontuar algo que eu acho que faz com que isso seja a nossa realidade, além da nossa própria natureza. Mas eu acho que uma coisa que afeta muito essa situação é o mundo no qual a gente vive. E esse mundo trabalha para a nossa infelicidade. Isso desde os primórdios da consciência humana. O ser humano falhou como uma sociedade e continua falhando. Como você poderia ser feliz se está rodeado de afazeres efêmeros? Como você poderia ser feliz em um lugar onde as relações sociais são tão complicadas? Você sai na rua e é atacado por milhares de comentários alheios, absurdos, pessoas acreditando em todo tipo de maluquice, brigas por motivo nenhum, julgamentos baseados em algo que você nem sabe se existe. Quando tudo que você gostaria de ter é um grupo de amigos, jogar a conversa fora, uma tarde, de qualquer dia da semana, sem se preocupar com o dia seguinte, sem as pressões do dia a dia. As pessoas tornam a vida difícil umas das outras, porque é difícil conviver com as pessoas. Eu acredito que você já deva ter passado pela experiência de ser atendido, ou de atender, ou de conversar do nada com uma pessoa muito legal. E parece que isso faz o seu dia funcionar 1000 vezes melhor. E aquilo te faz feliz. Porque estar na companhia e saber que o seu outro é uma pessoa que pode se fazer bem é algo que faz bem. E eu acho que se a gente tivesse essa conexão e essa capacidade de entender o outro, isso faria toda a diferença. A gente conseguir ter uma conversa sincera com as pessoas sem que a gente busque algo para atrapalhar a nossa comunicação com os outros. A gente simplesmente aceitar o outro da forma que ele é, lógico, não ferindo ninguém, mas conseguir aceitar o outro para que a gente tenha um leque de possibilidades absurdas de conviver com as pessoas e de conviver bem. Parece que a humanidade se esforça para tornar cada dia um inferno. Seu vizinho é um mala, você trabalha com um atendimento ao público, nossa senhora, isso aí. Mas, enfim, o cliente sempre tem razão, e isso é a maior babaquice do mundo. As pessoas passam o dia atacando umas às outras, arranjando motivos para brigar com as outras e para fechar a cara com as outras. É uma coisa
exemplar é o fato de você estar, por exemplo, numa empresa grande e alguém fala mal de alguém e essa pessoa fica brava porque tal pessoa falou mal de mim. Gente, vamos ser sinceros, todo mundo fala mal de todo mundo. Todo mundo vai falar mal. As pessoas são assim, isso é parte da humanidade. A gente é assim, a gente vai falar alguma coisa de alguém que a gente gosta. Assim como, por exemplo, se você é casada, você vai falar mal do seu companheiro para alguém. E isso não significa que você odeie o seu companheira. Só que isso é um fato que vai acontecer. E é assim que a vida funciona. Não é mais fácil a gente só aceitar isso e imaginar que essa pessoa estava num momento onde ela estava nervosa, ou você tinha feito mesmo alguma coisa para ela, ou ela tinha achado que você fez. A gente supõe muita coisa e a gente faz isso. A gente julga quando o outro faz com a gente algo que a gente sempre faz com os outros. Então, às vezes brigas enormes acontecem por conta de nada, de uma coisa que é comum e que todo mundo faz. Mas o que falta é simplesmente o entendimento de como a gente é, compreender como a gente é falho. Nós somos a única espécie nesse planeta que tem a consciência e a primeira nesse planeta que tem a consciência. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso e, obviamente, a gente não está indo muito bem em aprender a lidar com isso, mas a gente não tem a capacidade de entender o outro. Como Sartre diria, o inferno são os outros. O que torna a vida difícil, o que torna o mundo complicado, são as próprias pessoas. Se você excluísse todos os seres humanos dessa terra, com certeza os animais continuariam vivendo plenamente bem, assim como eles viviam muito tempo antes da gente existir. Como um ser pode ser tão habilidoso em tornar a vida do seu semelhante um inferno? Se você parar para pensar bem, todas as suas dores, ou a maioria delas, derivam de outras pessoas. Não apenas ao seu redor, mas durante toda a história do mundo. Se você sofre algum preconceito, tenha certeza que isso é culpa de alguém que inventou isso algum dia. Um ser tão distante de você, mas que fudeu toda uma história. E assim segue, humanos prejudicando uns aos outros eternamente, sem saber porquê, sem ter motivo para tal. Nós nos rodeamos em bolhas para poder atacar os outros. Tudo ao nosso redor enaltece essa necessidade de competir. Times de jogos variados, prêmios de melhor filme, melhor aluno da sala, melhor música do ano, pessoa mais bonita, pessoa mais inteligente, distribuidores de notas, tudo precisa ser avaliado, tudo é bom, tudo ruim, bombardeados pela necessidade de gostarmos do que é melhor. Vidas que são pautadas em besteira, efemeridades. Daqui 100 anos, quem seremos nós dos nossos egoísmos? Nada. Mas a cadeia do egoísmo não pode parar. Então eu gostaria de perguntar, não por quê, mas como nós poderíamos ser felizes nesse mundo.